Cuidado que essa tá aí no microfone. Boa noite. Não é normal começar uma peça de teatro agradecendo ao público. E eu agradeço-vos terem vindo. Eu chamo-me Ângelo Torres e vou fazer Amílcar Geração, nome da peça, isso. Amílcar Geração, estamos em 2022. Tudo isto começa em 2018, 2019. Não sei exatamente quando passa a repetição, a falar com um grande amigo meu, o Guilherme Mendonça, manifestei-lhe uma inquietação que eu tinha. Estás a ver, em 2023 vão-se cumprir 50 anos da morte do Amílcar e nada. Amílcar Cabral morreu 20 de janeiro de 73 e 2023 faz-se 50 anos da morte dele e nada. E de repente estamos em maio de 2022, para o ano. O que há 3 ou 4 anos atrás parecia muito longínquo. Estamos já na esquina, na curva da data, como se estivéssemos na curva do nosso esquecimento. Vocês podem se perguntar por quê que eu estou a falar do Amílcar Cabral. Como eu disse há pouco, eu chamo Ângelo Torres. Nasci num país chamado Guiné Equatorial. Eu venho de uma família política e eu tive uma educação muito politizada. E desde que eu nasci, ouvi sempre duas coisas. 1, quando tomarmos a independência. 2, Cabral. É tio, pai? Quem? Cabral? Não. Então, é primo? Não. E de repente, os camaradas do meu pai ouviram, Cabral foi recebido pelo Papa. Mas quem é Cabral? Ouviram, Cabral ganhou honoris causa da Universidade de Siracusa. Mas que não é tio, não é primo, porque tanto Cabral, tanto Cabral, tanto Cabral. Cabral saía até quase na sopa. Cabral. Cabral não era mais do que o farol concreto dos movimentos de libertação dos países africanos. E eu nasci no seio de um movimento chamado MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, que o movimento foi criado em 72 e em 60, no quintal do meu bisavô em São Tomé e Príncipe, um grupo de jovens reuniram-se e decidiram criar uma coisa chamada CLSTP, Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Em 61, meu pai é mandatado para ir para a Guiné Equatorial, porque Guiné Equatorial, naquela altura, era o segundo país com maior diáspora santomense. Primeiro era Angola, segundo Guiné, terceiro Portugal. Meu pai, como não podia ir para Angola, foi para São Tomé para sensibilizar a comunidade santomense para a independência. E por isso que eu nasci lá. E eu nasço do meio desta utopia
no meio desse grupo utópico que almejava, sonhava com a independência de Santo Tomé. Anos mais tarde, em 72, cria-se um movimento na minha casa. Logo, Cabral era para eles o farol concreto desta ideia de independência, desta ideia de luta. E todos os dias Cabral, 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 Cabral. Mas quem é esse Cabral? Como vos disse, não sei como. Não sei, até hoje. É um mistério na minha vida. Como é que eu fui parar naquele colégio? Eu estudei num colégio da Ordem de La Salle, que hoje o Diogo Infante, o Diogo Doria. É uma brincadeira para ver que nós temos há muito tempo. Gozar do Diogo Infante, que ele nunca gostou. O Diogo Doria esclareceu-me um erro. Eu cresci pensando que a Ordem de La Salle fosse jesuíta. Não é que o Diogo também estudou numa Ordem de La Salle. E ele veio me esclarecer hoje. Mataste uma parte da fantasia da minha infância. Eu vou ter trauma. E você vai ter que pagar o psicólogo. Vais pagar a sessão de psicólogo para mim. E ele esclarece-me que a Ordem de La Salle é a Ordem de La Salle. Isso é para ti. Para mim são jesuítas. Ponto final. Então, eu sempre acreditei que eu cresci num colégio jesuíta. E fui muito bem educado pelo jesuíta. A minha formação é hiper mega católico. Por parte da minha mãe. Meu pai, comunista até a dormir. Ferrenho. Dávamos livros do Marx, do Engels, do Gascon, do Predon, do Mao, do Che Guevara, do José Martí. Eu papei esses livros todos a partir da idade de 7 ou 8 anos. Não percebi nada, mas li quase todos. E por outro lado, quando acabava aquela sessão, minha mãe, Ángel, era meu nome antes. Sim, mamãe? Livros de catequismo. Eu fiz primeira comunhão, segunda comunhão, terceira comunhão, quarta comunhão, quinta comunhão. Fiz tudo. Mas, naquele colégio da Ordem de La Salle, era um colégio privado de excelência de Guiné Equatorial. E quem estudava comigo? Chochi, tu papá, ministro do Trabalho. Teu pai, ministro do Interior. Teu pai, ministro da Educação. E tu, Ernesto, presidente da República. Eu era colega do presidente da República de Guiné Equatorial, uma época de independência. Independência de um país é uma coisa maravilhosa. Assistir à independência de um país é assistir um parto coletivo. Muita gente a ter filhos, muita gente a sonhar, independência total, abaixo o imperialismo, abaixo, sei lá, viva o socialismo, viva! Papá Macías, gracias, viva Guiné, va, en marcha con Macías, e sempre com Macías, e nunca sem Macías. Macías estava em todo lado, até debaixo da cama havia uma foto de Macías, uma coisa assim maravilhosa. O que começou sendo um sonho coletivo feliz, uau, um dia vão buscar-me na escola. Pensamos que era Juventude em Marcha. Fomos marchando até o estádio. Chegamos no estádio, sentámos-nos, devia ter 7 ou 8. Sentámos, não aparecia equipa de futebol, não aparecia nada. De repente, o murmúrio, entra os militares, entra uma carreira de pessoas, com os olhos vendados, encosta-se numa parede, estavas a falar, que tipo de jogo é esse, o que é que vai acontecer? De repente ouvimos, preparado, listos, pá, 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 e os jogadores caíram. Uou! E fui para mais, sim, 2 fuzilamentos. Uau! Então é assim, terror é assim, temos que meter desde criança. Eu, a partir de tinha 8, 9 anos, dizia papá Macias, começava a tremer, meu. Ir para a escola começou a ser um trauma para mim. E foi um remate final. Não se compara com o teu, aviso desde já. O teu é porque estás traumatizando já adulto, é diferente. Eu era criança, ainda tinha... Mas não, falando a sério. Ver fuzilar é horrível. Mas ver enforcar não tem... É um espetáculo. Fomos buscar na escola, entramos, já sabíamos o procedimento, já sabíamos para que íamos, sentamos, não apareceu a tal fileira de homens, veio um só homem com um capuz na cabeça, levado por 2 pessoas. Ele subiu o trôpego, as escadas do cadafalso, chegou lá em cima, tirou-lhe a corda no pescoço. Quando puxam o cadafalso,
não sei o que é que passa na cabeça das pessoas. Aquela pessoa que eu vi enforcada, não sei. Há uma luta. Não sei se é contra a vida, se é dor, o que é. De repente, sente a pessoa. E na assistência, silêncio total. Não sei quanto tempo durou aquela luta contra a vida, na vitória certa da morte. De repente, a cabeça pende para um lado, ouves um pequeno estalido. Estalido é português. É português estalido, né? E a pessoa. E no meio da assistência, há um. Eu creio que as pessoas suspendem a respiração enquanto existe essa luta da pessoa pela vida com a vitória certa da morte. E é um alívio, como que um alívio. No dia seguinte, quando cheguei à escola, e Chochi não veio. 2 dias depois, Chochi não veio. Até que um professor esclareceu. Vocês não sabem? Não. Aquele homem que vocês viram enforcar é o pai do Chochi. O que começou como uma fantasia coletiva passou a ser um filme de terror coletivo. E eu aprendi desde aquela época, não digas isso, não fales isso, atenção, tinhas que medir o que tu dizes na rua. Porque de repente, a brincar, em casa disseram que Macias foi duro. No dia seguinte, uma família estava presa. Então, tinhas que medir tudo o que dizias. Então, como eu falava muito das crianças, fazia muitas perguntas, atenção, caluda, hein? Caluda, não digas nada. Eu aprendi a dizer algumas coisas sim e outras coisas não. Ou então, a minha irmã do meio, Milu não está falando. E falavam, porque Milu não tem filtro, Milu diz tudo. Então, e eu não tenho algum filtro. E de repente, um dia, começamos a provar sobre tudo. Eu perguntava, por que não digas nada? Mas por que não? É para dar umas pessoas. Mas aqui faz calor, não posso. Vai, experimenta. Está curta a manga, ok? Está bom. Eu fui com o sobretudo, assim, dávamos aqui. Eu tenho os braços muito compridos, o sobretudo dava-me aqui assim. Era para ser de 3/4, ficava aqui assim, tudo coisa. Não podia mexer a mão, meter uma coisa na cabeça, cachecol. Mas por que é tudo isso? Mas espera, tiraram fotos. Um dia fomos em direção ao porto, de repente estávamos a empurrar para subir a escadaria do barco. Uau! Estávamos a embarcar para a Espanha. Há uma coisa que desde aquela época que me deixa assim um pouco... Eu acho que é um problema de linguagem. Porque embarcar é algo que se constituiu, se estipulou que seria nos tempos que os homens apanhavam um barco para embarcar. Por que é que eu vou apanhar um avião e dizem tu vais embarcar? Não tem lógica. Devia-se dizer tu vais aviar. Aviar. Aqui eu embarquei. Entrei no barco. Embarquei mesmo. E embarcar de barco não tem nada a ver com embarcar de avião. No barco há despedida mesmo. Há um corte. Desde que saí de Guiné, nunca mais voltei porque não creio que seja necessário. Eu despedi-me mesmo de Guiné Equatorial. Porque primeiro tens o porto, as pessoas que se foram despedir de ti, tiram as sogas do barco, o barco tira a âncora e o barco parte, zarpa. De repente, o porto começa a ficar distante. Depois desaparecem as pessoas que estavam, no caso, a despedir-se de ti. Estava meu pai, primo Né, primo Lionel, Hermenegildo, meu amigo de infância, Meme, como se chamava Meme. Adiós, Ángel, adiós. Nos veremos em Espanha. Adiós, Meme, adiós. Pai, adiós, papá, adiós. As pessoas aparecem. Depois os armazéns do porto. Depois a cidade, a torre da catedral começa a ser comida pelo verde da ilha. Todo o verde da ilha engole a cidade, não sei como. De repente o horizonte engole a ilha. E tu ficas preso, o horizonte à frente, aos lados e atrás. Isso é uma despedida, dizer um adeus. Avião nada, para o cinto, bom. É muito rápido. Barco é despedida mesmo. E eu despedi-me da terra onde nasci e fui parar a Espanha 17 dias depois. Cádiz. Aportamos em Cádiz, descemos do barco e eu pus o pé em terra, dei uns quantos passos. Padre Henrique. Quem era Padre Henrique? Era um padre que tinha saído a correr de Guiné Equatorial 2 anos antes, porque acusaram de conspiração. Ele teve de sair a fugir, mas eu estava à procura dele para matar. Ele fugiu. A Embaixada de Espanha conseguiu recambiá-lo para a Espanha e o Padre Henrique estava à frente de mim. Padre, Bandeira. Sim, que haces? Bueno, vine mi mamá. Graças àquele encontro fortuito,
Eu voltei outra vez para La Salle, em Palência, uma província a norte de Espanha. Vivíamos em Madrid, mas eu estudava em Palência. Em Palência estava no colégio, todo porreiro, fantástico, maravilhoso. Jesuíta. Maravilhoso, a brincar, não sei o quê, não sei o quê. Até que um dia, bandeira, teléfono. No tempo tudo era carta, um telefonema, uma coisa grave. Fui ao teu telefone? Sim. Angelito, sim, mamá, que? Dime. Que história é essa que foste dizer ao padre que tu és ateu? Mãe, é assim. Eu falei com Dom Felipe, que era meu padre espiritual. Como estou farto de ir para a igreja, missa, essas coisas, eu chamei ele de camarada. Ele não gostou. Chamaste padre de camarada? Sim, sabe? Como o pai fazia lá em casa. Eu chamei camarada Felipe e ele não gostou. Ele perguntou por quê? Eu disse, porque eu sou ateu. E ele não gostou da brincadeira. Não, filho, não digas isso. Ainda perdes a bolsa. Como fazemos? Não há dinheiro para pagar. Está bem, mãe, está bem. Cala, eu vou calar, não digo mais nada. Pá. Diz a criança alguma coisa. Padre Felipe é um chibo. É um chibo, gajo. Não sabe a importância da palavra camarada. Chibão. Passei, pus o gajo na lista negra, nunca mais falei com ele. Eu acho que o meu processo de ateu começou naquele instante. Passei de ir para aconselhamento, não sei, deixei de ir, porque ele é um chiba, é um chibo. Um ano depois, bandeira ao telefone, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não fiz nada, pá. Já não falo com o homem, pá. Pus tudo, pá. O que eu fiz? Vou para o telefone, sim, mãe, eu não fiz nada. Filho, sim, mãe, vamos ser independentes. O quê, mãe? Vamos ser independentes. Mas por quê? Em Portugal houve uma revolução. Portugal, é? Sim. Ah, que bem. Tá bem. Vamos para onde? Vamos para a nossa terra. Guiné, não. São Tomé e Príncipe. Tá bem. Tchau. Ángel, sim, mãe. Não digas nada, vale? Vale, mamãe, não digo nada. Tchau, adiós. Desliguei o telefone. Como não vou dizer nada? Primeiro dia. Segundo dia. Não sei se for no quarto ou no quinto dia. Íamos entrar no refeitório. Oi! Sim! Meu pai vai ser ministro. Como? Eu já tinha experiência em Guiné Equatorial. Os meus colegas, depois da independência, quase todos tiveram pais ministros. Meu pai estava no seio dos camaradas que lutaram para a independência de Santo Tomé. Logo, meu pai vai ser ministro, eu vou ser filho de ministro. Claro, eu não podia ficar com essa informação calada. Meu pai vai ser ministro. Como sabe? Eu sei. Só sei que isso foi finais de abril. Maio, junho, julho. Então eu queria ir embora para casa. Vou para Santo Tomé. Não, espera. Só saímos do colégio a meados de 20 e tal de julho, quase entrar agosto. Por quê? Há tudo adulto aqui, né? Os chacanas dos padres tiveram refém para que me fossem buscar. Como ninguém me foi buscar, eles fizeram a conta até do alfinete que eu perdi, tudo contabilizaram, puseram no envelope. Eu nessa vez aterrei em Santo Tomé, porque fui de avião. Aterrei em Santo Tomé, a primeira coisa que eu fiz, papá, entreguei o envelope, ele no aeroporto abriu o envelope, virou para mim, mãe, Celestino, o quê? Os padres me deram a conta do gasto do miúdo na escola. Esses teus amigos, padre, francamente. A igreja é mais grande, é um grande negócio. A igreja, minha mãe, não faça isso, João, que é pecado. Meu pai, ok. Eu soube, afinal, que eu tenho uma dívida na ordem de La Salle até hoje. Mas pronto. Passou. Estava em Santo Tomé, a terra dos meus pais, a terra que eu ouvi falar desde criança. Santo Tomé Príncipe. Papai, este que é Santo Tomé Príncipe? O quê? Houve uma coisa pequena, meu. Santo Tomé Príncipe, tens uma bicicleta, metes a quarta velocidade, cais no mar. Isso não pode ser país. Como é que é país? Meu pai disse, espera. E ele meteu-me no carro e foi mostrar-me o seu país, São Tomé. São Tomé é bonito. Mas o príncipe é de uma beleza. Vivi lá 4 anos. No início, tudo maravilhoso. Mas eu cheguei um mês depois da independência. Cheguei no dia 21 de agosto, a independência foi em 12 de julho. Mesmo assim, ainda podia haver um resquício dessa força e dessa festa coletiva. Todo mundo gritava, viva a independência, viva! Abaixo o colonialismo, abaixo! Unidos venceremos, a vitória é nossa! Camarada Pinto Manuel, camarada Pinto Manuel Pinto da Costa, viva o presidente da República, trabalhador número 1 da República. Pai, calma aí, trabalhador número 1 da República por quê? Ele acorda às 9 da manhã, porque eu sei, vivia aqui ao pé de mim. O trabalhador número 1 é aquele que trabalha no mato, acorda às 5h30 da manhã. Meu pai cala a boca para ser contestar.
Testatário? Sim. Você foi dizer lá no colégio que eras ateu. Então, pai é o quê? Eu posso dizer tu não. Então, comecei a ver que entre eu e meu pai havia algumas divergências. E as divergências começaram quando, de repente, começo a perceber-me de sinais que eu já tinha conhecimento em Guiné Equatorial. Um dia, estava sentado na esplanada da nossa casa, a ler. Temos uma varanda grande, estava a ler, quando de repente sinto a parnefalha, que era a deslocação do Presidente da República. Quando eu cheguei em 75, o camarada Presidente andava de carro sozinho, mas ele ia a conduzir e meu pai ao lado, porque meu pai é que o ensinou a conduzir, ele não sabia conduzir. Depois, quando ele começou a conduzir, ele andava sozinho no carro dele. 1 ano e meio depois, 2, ele já não andava a conduzir, ele andava de trás, com chofer, com guarda-costas, batidores à frente, um carro atrás, uma coisa com... Eu disse, uau, isto é Macias Nguema. 9 fuzilamentos, mas havia muita coisa parecida. E um dia eu estava em casa a ler, quando de repente sinto... Bam, abre a porta da varanda, entra o ajudante de campo, de pé! Porque quando o Presidente da República entra, todo mundo tem que se pôr de pé. Mas eu estou em casa, de pé! Mas eu estou em casa. Ele agarra em mim, põe-me de pé. Eu, todo desequilibrado, o senhor Presidente da República entra, camarada Presidente da República entra, pergunta, Ângelo, o teu pai está lá em cima. Larga-me. E ele faz assim com as mãos, o gajo atira-me. Eu caio no banco, fico todo irritado, isso está mal, sobem. Isso é Macias Nguema. Volto a repetir, não houve fuzilamentos, mas havia muitos sinais. O que começou como, mais uma vez, uma festa coletiva de adoração, de satisfação, de felicidade, começou a haver sinais que começamos a entrar no filme de terror. Esse mesmo filme causou uma morte. Estavam 2 presos políticos na cela, quando um soldado disse que disparou acidentalmente às 8 horas da manhã para uma cela onde havia 2 presos, ele descarrega um carregador de G3 acidentalmente. E um senhor que estava a rezar morreu. Essa é uma das grandes culpas da independência dessa ditadura de Santo Tomé, Pinto da Costa. Meu pai fazia parte. Eu faço parte dos filhos da nomenclatura, dos privilegiados. Eu não sentia isto em Guiné. Estava entre eles, mas não fazia parte deles. Em São Tomé, eu era parte deles. Ou melhor, sou parte deles. Em 79, estava eu na cama a dormir. Tinha decidido ir para a primeira aula, vou saltar, estava em segunda aula, porque a doutora Rosa Butica é estrita, é matemática, ela é capaz de matar-me falta, eu salto para a primeira aula que é inglês. A professora é fixe, para depois falar com ela, não, fica dormindo. Estava já, quando de repente entra no quarto. Então, pá, sim, pai, diga, vamos. Vais para Cuba. Quando? Agora, hoje. Hoje? Como? Sim, vais para Cuba. Cuba onde? Cuba, de Fidel? Sim. É o sonho de qualquer criança que cresce com aquela coisa de revolucionário, de socialismo. É o sonho. Eu ia para Cuba, um país de socialismo avançado, do mítico Fidel de Castro, aquela figura barbuda que desceu da Sierra Maestra e avançou, conquistou em 3 anos, do Oriente ao Ocidente, em 3 anos eles derrotaram o exército do Batista, apoiados pelos Estados Unidos, pelos americanos Yankees. Fidel Castro, uau! O equivalente a Fidel era talvez o Cabral, que de repente deixei de ouvir. Em Guiné, levei com o Cabral todos os dias. Em Santo Tomé, depois da independência, nunca mais ouvi falar do Cabral. Nunca mais. E no nosso bairro havia uma rua. Essa rua era a fronteira. Do lado de lá, tínhamos o Sudoeste Asiático. Era um mato que nós íamos lutar contra os americanos. Um pouco mais à frente, íamos o Sudoeste Africano. Íamos lutar contra os marroquinos. Do lado de cá, por trás da casa do meu tio, tínhamos o Sudoeste Africano. O Sudoeste Africano era uma guerra séria. Temos que preparar-nos. Naquela tarde, nós jogávamos futebol, a malta se preparava, punhamos coisa na cara, tudo coisa. Íamos roubar fardamento no quartel, fardamento com armas de pau. Íamos atacar o imperialismo sul-africano, que estava primeiro nos nossos camaradas de Angola. A guerra do Sudoeste Africano era uma guerra... Uou! Morreste, não morreste, cuidado. E coitado era o técnico, que era o único branco do bairro, que era sempre sul-africano, sempre. Não, tu és sul-africano, pá. Não, tu és sul-africano, porra.
E o Teco morria sempre, cuidado. Não morri não, morri assim, dentro, não, foi aqui, está a ver? Dentro, está a ver o tiro. Não me deste nada, morre! Cuidado, Teco. Não, o Teco morria 5 vezes por tarde. Cada um me matava, né? Mas pronto, eram nossas revoluções. Eu cresci assim, esperando, preparando-me para uma guerra, para uma utilidade, para uma coisa qualquer, que é o equivalente aos meus jesuítas de La Salle. Porque o que eles almejam, o que te metem na cabeça, é o sentido estricto do justo. Desde criança é uma coisa que me acompanha. O justo é justo. Não claudico, não abro mão. Tem urticária à injustiça. Enquanto um revolucionário procura a justiça, em La Salle, a mim me ensinaram a aplicar e pôr na prática o justo. E o justo começa internamente. Isso é uma questão de valor, uma coisa que te levas contigo. Justiça já é um princípio, já é uma ideologia, já é um pensamento. Eu tive essas duas formas, essas duas bases na minha formação. Uma revolucionária e outra católica. Uma minha mãe e outra o meu pai. Eu ia para onde? Para o jardim, o paraíso do meu pai. Cheguei em Cuba, em 3 dias esqueci-me tudo que era igreja, tudo que era tudo. Fui bebendo tudo que era marxismo, leninismo, era uma coisa assim. E como eu dizia, aquela rua, quando íamos fazer este espetáculo, quando íamos estrear este espetáculo em Cabo Verde no ano passado, em novembro, por uma questão de peso de consciência, ligo para uma amiga minha de infância, Sónia, como é que se chamava a nossa rua? Amílcar Cabral. Brinquei todo esse tempo numa rua e não sabia o nome dela? Não. Uau! Muitos anos depois. Mas naquela altura, Cabral desapareceu no discurso, no cotidiano do meu pai e dos seus camaradas. Eu nunca mais voltei a ouvir falar de Cabral. Vou para Cuba em novembro de 79. Aterro. 3 dias depois já adorava Cuba, porque eu nunca me senti tão bonito no mundo. Todas as enfermeiras e empregadas da escola estavam todas apaixonadas por mim. Eu chegava, buenas tardes, dime carinho. Mira, perdona, dime mi amor. Por favor, que tu quieres mi cielo? Mira, vida minha, uau! Amor, carinho, vida, todo mundo gosta de mim, adoro Cuba, adoro. Depois, quando comecei a falar com meus colegas, a mim também, ela me chamou a ti, sim. De repente, afinal é comum em Cuba. Pronto, isso foi em novembro. Em dezembro, antes do Natal, chega um destacamento da Guiné-Bissau, 100 guineenses. E de repente, comecei a ouvir, Cabral Kuma. Eu, Cabral, que Cabral? Cabral. E bum, outra vez na minha cabeça. Cabral, pois é, Cabral. E eu vi que aquele Cabral que eu admirava, aos olhos desses camaradas meus, companheiros guineenses, tinha uma dimensão galáctica. O que Cabral fez? Cabral fez aquilo, criou a escola de partido, Cabral fez aquilo. Ele repetia um Cabral em cada frase. Eu, uau. Comecei a beber Cabral e fui perguntando por livros sobre Cabral. Fui lendo. Em janeiro de 80, estava eu numa coisa que a Mata chama área de formação, que é um sítio onde de manhã há um grupo que vai para o campo e outro grupo que vai para as aulas. E à tarde trocamos. Quem foi para aulas de manhã vai para o campo, quem foi para o campo vai para aulas. Mas todo mundo, antes de ir para uma coisa ou outra, formávamos todos na área de formação para ver o que ia acontecer no dia. No dia 20 de janeiro de 80, estava eu reunido todos na praça de formação e no dia anterior avisaram-nos, amanhã não há campo para ninguém. Todo mundo vai para as aulas, porque amanhã é um dia especial. Um dia muito especial. Fui para a área de formação, vestido com o meu uniforme, com uma gravata, com uma coisa aqui, tudo bonitinho, à espera. Vêm 3 colegas nossos da Guiné-Bissau, sobem Alficene, Seide, Augusto Quadre e Mariana Monteiro. Primeiro, o Augusto Quadre lê um poema do Cabral. A Alficene faz um discurso. E a Mariana vai para o púlpito, agarra no microfone e começa. Amílcar Cabral, o mundo. Amílcar Cabral. Amílcar Cabral. Calma aí. Em Guiné Equatorial, um dia, chegando eu da escola, porque eu tinha um trabalho, uma missão, que era chegar da escola
pôr os livros, ir até a cozinha, agarrar nos pratos, pôr a mesa, enquanto o meu pai e os camaradas chegassem na discussão para comer e depois irem a correr para fazer a vida deles. Eu estava a pôr a mesa, quando eles já tinham chegado, a comida estava atrasada, qualquer coisa assim, estávamos todos. Dá para o dia 21 ou 22 de janeiro, estavam todos aí, de repente, entra um dos camaradas do meu pai, eu creio que é o Fred Lauchon ou o Leonel Dalva, entra e prostra-se na entrada da porta e diz: mataram o Amílcar. Caiu uma bomba dentro de casa. Silêncio. Total. De repente, uma explosão. Foi a PIDE, foi a CIA, foi no colonialismo, aqueles imperialistas. Meu pai chorava. Só tinha visto chorar uma vez quando o pai dele morreu, meu avô. Naquele dia não eram lágrimas de consternação, eram lágrimas de raiva. Ele espumava de raiva. Foi a PIDE, aqueles desgraçados espidescos, não sei lá, não foi a CIA, foi a Mossad, não pode ser. Esses imperialistas, esses capitalistas, nunca vi tanto ódio naquele grupo de camaradas. Mas quem é o Amílcar? Meu pai tem um tio chamado Amílcar. Mas esse Amílcar do meu tio avô não fazia tanto estrago. O que é que se passa aqui? Cala-te, calei-me. E naquele dia, a Mariana diz Amílcar Cabral. E ao lado de mim estava um rapaz chama-se Carlos Pereira. Quem é o Carlos Pereira? Filho da Carmen Pereira, a primeira guerrilheira do PSGC. Carlitos, quem é esse senhor? Não sabes quem é Amílcar Cabral? Não. Cabral? Ah, Cabral. Também é Amílcar. Uau. Meu Deus. A Mariana cala a boca, eles ficam em silêncio, ela lagrimava, e não sei se foi por iniciativa própria, se estava combinado ou não, ela começa a cantar. Pá, tudo cusa! De repente os guineenses todos ao uníssono, que passa nesse mundo, abraçados, a chorar. Não dividi por morriba, não disse Deus, e aí, irmãos, não juntar tudo na mão, não barreça com tudo força. Cabral, quando disseram Cabral, lanta de coba para não barçar. Eles choravam de uma maneira que, meu Deus, fiquei com pele de galinha. Nós, no Santo Mês, os cubanos ficaram todos, o que é que se passa aqui? Era uma catarse coletiva. Cabral, lanta de coba para não. Porque esses rapazes vinham da escola piloto. Uma coisa criada por Amílcar Cabral. Ele morreu em 73. Muitos deles conheceram Cabral pessoalmente. O Alficene dizia que Cabral teve com ele no colo. Augusto Quadri não tirava a súmbia da cabeça nem a dormir. Esses rapazes sabiam do que estavam a falar. Tinham conhecido aquela... foi um momento eletrizante. Ficamos todos a olhar para ele. E agora, meu Deus? E agora? A minha resolução foi, prof, me dá um livro de Cabral, por favor. E começamos na biblioteca, começamos a trazer livros de Cabral. À medida que eu lendo Cabral, estudando, conhecendo Cabral, uma coisa acontecia mesmo. Cabral tem obra, mas Amílcar desaparece. Cabral é uma pessoa concreta. É um ideólogo, sociólogo, agrônomo, político, estratega. Dizem que ele era um militar exímio. Cabral desenhou até o selo para a República da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pensou tudo. Aos 17 anos ele decidiu, eu vou libertar o meu povo da opressão colonialista. Aos 17 anos. Aos 29 cria um partido. Aos 32 começa uma guerra, uma luta armada. Enquanto aos 31 anos eu queria ganhar um Oscar. Queria. E fazia aqui concurso com o Guilherme. Nós dois somos amantes loucos, fervorosos. Eu mais do que ele. Eu sou fanático do Marlon Brando. Marlon Brando é uma coisa assim, uau. Eu dizia, estás a ver, eu fazer assim, melhor do que o Marlon Brando. Aquela peça de teatro Shakespeare, Marco Antônio e Júlio César, em que o Marco Antônio faz aquele monólogo na escadaria do Senado. Romanos, ainda ontem a palavra de César poderia enfrentar o mundo. E agora ele tombado, que nem um povo miserável lhe presta homenagem. Se fosse minha intenção incitar-vos a raiva e a revolta, seria injusto para brutos, injusto para Cássio, como sabeis, homens honrados são. Tinha aqui um pergaminho com o selo de César. Encontrei-o no seu gabinete. É o seu testamento. Conhecesse o povo este testamento e o povo lhe levantava bravo, bravo.
vou a tirar um dinheiro, a tirar muita coisa, e no final da ano ganhava um Globo de Ouro da SIC. Esse era o meu sonho aos 31 anos. Cabral, aos 31, queria libertar o seu povo. Aos 32 já estava em armas. Eu, uau! Acabo o curso, muito mal, não sei como. Deram um diploma para que eu me fosse embora de Cuba, porque já não estava lá a fazer nada. Era um imprestável na escola. Não façam como eu, atenção. Sou péssimo, era péssimo estudante. Bom aluno, mas péssimo estudante. Estudante é o compromisso com a escola, com o edifício escolar. Aluno é aquela pessoa que, por ABC de motivo, tem possibilidade de aprender rapidamente. E por aprender rapidamente, acha que é bom. Então é muito lascivo, muito diletante. Não se compromete com o estudo. Eu sou um tipo desse. Cheguei em Portugal em 86. A primeira reação foi para ir para o SIDAC, porque sabia que havia um centro de estudo Amílcar Cabral. Fui para o SIDAC saber o que se passava lá, ver o que podia continuar. E mais uma vez, chocava constantemente com o Cabral e o Amílcar desaparecia. Não encontrava o Amílcar. Um dia acordo, um dia qualquer de fevereiro, de março de 88, olho para a lua, olho para a coisa, estava a chover, disse, epá, já não vou para o estágio. Quando o meu pai me diz, tu tens que ir para fazer o equivalente do diploma que tu fizeste em Cuba, tens que fazê-lo em Portugal, eu dizia, pai, eu já estudei no país, já tenho diploma, por que é que eu tenho que fazer um curso? Não, porque é bom teres um diploma do país ocidental. Mas, então, o que é que tu uma vez... Não. Meu pai, como estava dentro do processo, ele já sabia o que estava a acontecer. O que estava a acontecer, que de um lado o socialismo, os países comunistas estavam a cair, e eu não sabia. Em 89, quando cai o muro de Berlim, muitas das minhas certezas foram ao chão. E fiquei completamente sem chão, sem eira, sem beira, perdido. O teatro salvou-me. Comecei teatro e foi assim. Mas uma coisa sempre me, como eu disse, em relação ao Cabral, eu perguntei-me sempre, onde encontraste força? Hesitaste? Tiveste medo? O que aconteceu ao Amílcar enquanto Cabral lutava? Tiveste saudades da tua mulher e das tuas filhas enquanto viajavas? Essa resposta, essa pergunta nunca obtiveram resposta em mim. A única certeza é, Cabral morreu em 73, vítima do atentado, em frente da sua casa em Conakry. E mesmo assim, essas perguntas continuam a ecoar, não só na minha cabeça, como na cabeça de muitos. O que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu? Nunca tiveste medo? Hesitaste? Onde é que estava o Amílcar enquanto Cabral lutava? Camaradas, existe um natural descontentamento com a guerra que pode interpor-se entre nós e os nossos objetivos. Por muito reais que possam parecer as nossas divergências, é preciso olhar para elas com um olhar crítico e perguntar se são de facto divergências. Camaradas, vamos dialogar. Podemos marcar um congresso extraordinário. Fazemos uma assembleia, mas conversemos. Dialoguemos. É preciso fazer uma análise diariamente sobre o nosso estado emocional. Temos que analisar, pôr tudo isso no seu contexto temporal mais vasto. Qual é a nossa situação comparativamente com a que temos hoje, há 10 anos atrás? Naquela altura, o comum dos guerrilheiros não sabia ler nem escrever, camaradas. Não tinha pouca ou nenhuma consciência política. Era uma mera vítima do sistema colonial. Mas hoje temos homens formados na Rússia, em Cuba, na China. Temos economistas, médicos, engenheiros.
Criamos escolas com materiais escolares oferecidos pela Suécia. Armazéns do povo, centros de acolhimento. Fizemos eleições livres na zona libertada. A bandeira das Nações Unidas foi defraudada no território livre de Bucaré. Hoje, somos apoiados pela Igreja Católica, pela maioria dos países onde fizemos o esforço diplomático. O colonialismo e os colonialistas encontram-se cada vez mais isolados na sua teimosia. Mas o inimigo espreita, camaradas. O inimigo está também dentro de nós. O inimigo externo, este procura usar as nossas divergências, as nossas questões pessoais, as nossas fragilidades. Somos um país de muitas culturas e cada uma dessas culturas tem tido um papel importante na luta de libertação. Somos um país de muita cultura, camaradas. Somos um partido para dois países, Guiné e Cabo Verde. A nação resulta da aceitação de uma liderança comum, camaradas. PAIGC. Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde. A nação e essa união é antiga e muito natural. É antiga e natural. Já expliquei isso muitas vezes, mas muitos camaradas há que continuam a desconfiar da outra parte. Temem estar a ser utilizados na luta de libertação para ser esquecidos mais tarde. Os seus motivos são justificados, mas não são explicáveis. O inimigo sabe usar isso. O inimigo sabe usar isso. Sei que há muitos militantes dos guerrilheiros, camaradas, que são agentes infiltrados. Não podemos fazer nada. Não temos a certeza. Mas temos a arma da razão. Sei que muitos de vocês ouvem passar pelas aldeias da Guiné-Bissau carinhas do exército colonial com alto-falantes que dizem: os cabo-verdianos são os vossos inimigos. Os guineenses se esforçam na luta de libertação e os cabo-verdianos não. E depois, como se não bastasse, tentam pôr uma etnia da Guiné umas contra as outras. Madjaco contra Mandinga, Mandingas contra Pepel, Fulas contra Bijagós, animistas contra cristãos, cristãos contra muçulmanos, irmãos contra irmãos. E a seguir, dizem que o massacre de que o massacre de Pinchiquiti foi um erro lamentável que a administração colonial reconhece. Ana Maria. Ana. Um erro lamentável. Um erro lamentável que a administração colonial reconhece. Que agora tudo vai ser diferente na Guiné-Bissau. Vamos fazer escolas, hospitais, estradas, comércio. Tudo será diferente. E o nosso povo e os nossos guerrilheiros, cansados da guerra como estão, podem sentir-se tentados a acreditar nessas mentiras dos colonialistas e tomar ação contra si próprios, camaradas. Isso chama-se ação psicossocial. É uma tática de guerra muito conhecida e muito avançada. Muitos companheiros
Deixaram-se levar por apetites pessoais e por motivações materiais. Apetites pessoais e motivações materiais. Muitos comandantes de região aproveitaram-se da sua posição de chefia para fazer ajuste de contas pessoais. Responsáveis de zona usaram bens do povo para benefício próprio. Nós resolvemos esses problemas julgando essas pessoas, camaradas. A minha mão não é a minha mão, a tua mão não é a tua mão. Houve camaradas do Tribunal Revolucionário do Povo que foram muito justos e duros a julgar esses casos. Eu sempre me opus a julgamentos sumários. Isso aconteceram, foram contra a minha vontade, camaradas. É ceder-nos a impulsos bárbaros e destruir pessoas que também são importantes na luta de libertação. Somos militantes armados e não militares. A nossa luta não é armada. A nossa luta é amada. Amada, camaradas. Vamos reunir-nos. Amanhã congregamos e convocamos o Comitê Central e conversamos. Nós estamos a lutar, camaradas, para que o homem seja amarrado. Ninguém me amarra! Solta-me, solta-me! Ninguém me amarra! A luta é para sermos livres. Não é para que o homem amarre outro homem como um animal. Ninguém me toca, ninguém me toca! Iva. Filha. A guerra acicata as emoções e não devem ser as emoções que nos guiam. A minha mão não é a minha mão. A tua mão não é a tua mão. Conquistamos territórios. Criamos hospitais, armazéns do povo, centros de acolhimento. Reduzimos a presença colonial a 1/3 do território nacional. Ao seu tempo seremos independentes. Depois veio o mais importante. O que faremos com o país quando fomos autônomos e independentes? Como nos vamos financiar, educar e desenvolver? E mais importante, camaradas, como vamos garantir a participação justa de todos? Como vamos garantir que as nossas divergências pessoais e de grupo não dominem a esfera pública? Uma social-democracia como a sueca? Quando teremos capacidade para isso? Um Estado socialista? E a nossa representatividade? O nosso país é outro. O nosso país é outro. Não somos nem a Suécia, nem a Rússia, nem a França, nem a Itália. Ana, não me sinto muito bem, Ana. Ana Maria, não me sinto muito bem. Onde estou? Onde estou? Que sítio é este? Camarada? Que sítio? Devem ser das muitas viagens. O jet lag, como lhe chamam. Cabral. Cabral.
Já somos independentes. Independentes? Houve uma revolução em Portugal. Uma revolução? Os portugueses são livres? Nós O também. colonialismo matou o fascismo. Onde estou? Quem és tu? São os teus filhos. Aquele que pergunta. Sou o Ângelo do futuro. Futuro. Onde estou? Do outro lado. Nessa região desconhecida, de onde nenhum viajante regressa. Compreendo. Domingos Ramos morreu no ataque de Medina de Boi. Deixou um bilhete. A luta é assim. Tem de haver sacrifícios, dizia. Esse guerrilheiro, esse homem, fez a reflexão máxima sobre o sentido da sua vida. Separou o homem individual do homem no coletivo. Não deviam ter-no morto assim. Qual era a pergunta? Como encontraste força? Hesitaste? O que é que te fez iniciar a luta, Cabral? Tiveste medo? Sentiste saudade da tua mulher e das tuas filhas enquanto viajavas? Onde ficou Amílcar enquanto lutavas? Em 1949, ainda a acabar o meu curso de agronomia, fiz as minhas últimas viagens de férias. Fui para Cabo Verde. Passei muito com o meu irmão Luís. Passeamos muitas vezes a cavalo e fomos até a Serra da Malagueta. Das encostas abruptas, podíamos ver as plantações de eucalipto e ter uma noção da monumentalidade do maciço vulcânico. Estávamos perante algo muito maior do que nós, grande como a fome. Em 1949, ainda eram visíveis os sinais da grande seca de 41. Campos subexplorados, o abandono, a miséria, a mendicidade. Não era uma visão desconhecida para mim, eu já tinha assistido à grande seca de 41. Nesse ano de 41, não se colheu nem milho, nem feijão. Todos os dias chegavam notícias de ribeiras secas. De vez em quando íamos plantar uma cruz de algum terreno, de algum canal esgotado. Mas um camponês tinha morrido de fome e já estavam a tentar tirar um fruto de uma terra que mais nada tinha para dar. Cortejos de famílias deambulavam nas zonas mais habitadas à procura de alguma coisa para comer. As mulheres com os secos pendurados, secos e vazios. Crianças com barrigas inchadas, pernas magras. Os animais domésticos, quando os havia, acompanhavam-nos também. Cabras, magríssimas vacas, cachorros esqueléticos com a língua de fora à procura do osso duro para roer. Velhos que sentados olhavam para o céu todos os dias e adivinhavam uma chuva para o dia seguinte. E depois não chegava. Uma mulher foi encontrada a tentar amamentar com o sangue de um peito seco uma criança já morta. Desesperada, acabou por atirar a criança de um promontório e ficou ali a ninar durante dias. Não é bonita a cara da fome? Ver a vida esvair-se dos homens e das coisas. Não eram olhos tristes. Eram os olhos baços da morte. Todos os dias, todas as vezes, os cabo-verdianos sempre tentaram sair das ilhas. Estados Unidos, Portugal, França, Luxemburgo, Holanda, Senegal, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique,
e os mais desgraçados iam parar a Santo Tomé. Mas havia muitos que ficavam nas ilhas sem se perguntarem, sem questionarem os motivos da seca e da miséria. Não era a primeira seca, nem seria a última. Mas o destino de Cabo Verde não tinha que ser esse, não tinha. Nesse ano de 49, eu e o meu pai empenhamos a escrever todos os dias, quase todos os dias, cartas para o Boletim de Informação e Propaganda de Cabo Verde. Meu pai era um defensor do regime. Ele acreditava que a qualquer momento as autoridades coloniais iam intervir para solucionar esse estado de coisas. Porque ele sabia, empiricamente, que o problema da seca em Cabo Verde era uma questão política e não uma inevitabilidade do destino. Mas ele morreu sem receber uma única carta de resposta. Todos os governos coloniais e administradores que passaram por Cabo Verde sabiam perfeitamente qual se passava. Da erosão dos solos, da desertificação das ilhas. Não quiseram construir diques, albufeiras, arborizar. Por quê? A degradação humana chega facilmente a Cabo Verde. Basta não chover. Quando embarquei em 1945 para ingressar no Instituto Português de Agronomia, já tinha despertado em mim uma consciência política, ainda que florescente, fruto das minhas experiências em Cabo Verde. A minha tese de licenciatura foca a erosão dos solos na zona de Cuba, no Alentejo. Uma vez, durante as minhas práticas, cruzei com um capataz que vinha do Ribatejo. O homem tinha ido ali parar, parece que para supervisionar a introdução de maquinaria agrícola. Todos os dias, ele queixava-se dos agricultores locais. Todos os dias. Oh, senhor engenheiro, diga. É tudo uma câmara de preguiçosos. Sim, preguiçosos. Não querem fazer nada. Querem só boa vida, boa vida, boa vida. Em qualquer outra parte do mundo, esta terra daria o dobro. O dobro. Ele só quer nada. Rédea curta com rédea curta. Não tenho noção que o homem tivesse consciência do que me estava a dizer a mim. Em 1947, 76% dos agricultores da região de Beja eram analfabetos. Não se preparava o agricultor para operar uma máquina e esperava-se que ele soubesse fazer a manutenção. Um grupo muito pequeno de homens era proprietário de um vasto território e o modelo de exploração era o da monocultura intensiva, o que levaria os terrenos à erosão. E na capital, a situação não era muito diferente. Alguns estudantes africanos, muitos, vivíamos em casas alugadas na região, na zona de Alcântara. Dormíamos muito no mesmo quarto, tendo por vezes de dividir camas. Nos meus tempos livres do curso de agronomia, eu dava aulas de alfabetização a operários da zona. Havia 2 irmãos que me chamavam a atenção, o Duarte e o Manuel. Vinham sempre às aulas alternadamente. Sempre. Duarte, o teu irmão, seu professor, teve que ir ver uma tia. Manuel, o teu irmão, foi fazer um serviço. Um dia, o Manuel chegou às aulas e eu reparei que o sapato direito dele tinha um furo. Um sapato velho, gasto, mas muito bem engraxado. No dia seguinte, veio Duarte. E o que é que eu reparo? O mesmo furo. Apercebi-me que aqueles irmãos vinham às aulas alternadamente por causa do mesmo par de sapato. Não podiam vir às aulas descalços. Uma questão de dignidade. Tornou-se claro para mim que a nossa luta nunca seria contra aqueles homens, mas sim contra um governo e um homem que os oprimia. Um grupo pequeno de homens se propunha a desenvolver um país e as suas regiões, mas pouco ou nada faziam para os desenvolver. A função de um estadista não é garantir a estabilidade da miséria humana. Não é. E na Guiné-Bissau, a situação era muito pior. Se em 1950 o analfabetismo em Portugal rondava a ordem dos 50%, na Guiné era 99% dos guineenses não sabiam ler nem escrever.
Anos mais tarde, cruzei-me com um agricultor que eu tinha conhecido quando eu tinha ido fazer o levantamento agrícola da Guiné-Bissau. Tinha conhecido. O homem tinha sido empurrado para a miséria nas ruas de Bissau. E ele explicou-me que, para se defender, para reclamar da expropriação das suas terras, ele teria que escrever uma carta de reclamação a Lisboa. Na década de 50, a província ultramarina da Guiné-Bissau fazia parte da comarca judicial do distrito de Lisboa. E o agricultor na Guiné-Bissau teria que escrever uma carta de reclamação para poder defender os seus interesses. Como é que se queria que o agricultor analfabeto, num território que não tinha uma única escola, a primeira escola da Guiné-Bissau é de 54, pudesse escrever uma carta de reclamação para Lisboa? A situação era de humilhação e miséria para os africanos. Qualquer nativo que fosse encontrado sem documentação podia ser condenado a trabalhos forçados. Graças a esse estratagema, era comum contratar-se pessoas a companhias estrangeiras da região. Era um trabalho escravo, claro. E uma fonte de rendimento importante para a administração colonial. Todos os organismos internacionais conheciam o caso e denunciavam, o que deixava o governo de Salazar cada vez mais isolado. Orgulhosamente. Nós sempre tentamos dialogar com o governo salazarista, com os colonialistas, mas eles nunca. E a resposta era prisão, violência, violência, prisão. Quando cheguei em Lisboa, encontrei entre os estudantes africanos uma noção, uma ideia nacionalista. Havia um fervilhar de ideias autonômicas. Entre os estudantes conheci Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, Mário Pinto de Andrade, nacionalista africano, panafricanista, angolano, brilhante, brilhante. Um dia, o Mário levou-me a uma pensão do senhor Eduardo Machado e da sua esposa, Dona Júlia, Eduardo Machado e Dona Júlia. A pensão ficava aí para os lados de ajuda. Era o local de encontros secretos de nacionalistas. Um dia, vou arrastado com o Mário até lá, entramos, cumprimentamos os presentes na sala, o Mário levou-me arrastado até um corredor, passamos um cômodo, outro cômodo, outra divisão, e chegamos na divisão lá ao fundo. Tudo na penumbra. E o Mário, com secretismo total, ia contando os passos, pé ante pé, e eu atrás, Mário, shh, shh. Entramos. O armário, abriu o armário, tirou dos fundos do armário um embrulho e desembrulhou com cuidado sagrado. Desembrulhou uma caixa. Que vês, Amílcar? Uma caixa. Não. É uma caixa. Abriu a caixa. Vê. Está vazia. E deu uma palmada. E abriu-se um açapão, um fundo falso. Vê. Um tesouro. Livros de Margaret Yourcenar, Marguerite Duras, Ernest Hemingway, Harry Miller, Jorge Amado, livros proibidos na época. E no meio deles, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre marcou-nos uma época, quando em 1948, Jean-Paul Sartre faz o prefácio do livro lançado pelo poeta senegalês Léopold Sédar Senghor, l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. É impossível descrever o que isso significou para nós. Era a voz do sentir. De repente ganhamos voz. Tornou-se claro, evidente diante de nossos olhos, que havia uma história africana anterior à colonização. Todo o apagamento histórico e cultural da África tornou-se evidente diante de nossos olhos. Rapidamente, nos pusemos a publicar poetas africanos das colônias portuguesas. Naquela roça grande, não tem chuva. É o suor do meu rosto que lega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas de seiva.
Começa assim o poema do poeta angolano Antônio Jacinto. Senghor também estabeleceu um contínuo na luta de libertação dos povos, desde a Revolução Francesa até os nossos dias. Em 1804, uma revolta de escravos expulsou o exército francês do Haiti. Havia toda uma lógica de imposição do modelo racista europeu. Mas essa lógica mais não era do que uma variação ainda mais violenta da opressão de homens de uns sobre os outros. Em 1940, uma delegação guineense visitou nosso pai na nossa casa em Cabo Verde, na praia. E o chefe de família, o homem, levava uma mensagem para o meu pai, do chefe da aldeia dele, o senhor Jair Baldé. E o meu pai recebeu em casa, diga, o que foi? Seu professor, como está? Meu pai tinha sido professor na Guiné-Bissau, anos anteriores. E tinha conhecido o chefe Jair Baldé. Seu professor, trago aqui uma carta do chefe Jair Baldé. Jair Baldé, como é que ele está? Está muito triste. Está triste, por quê? Sabe, seu professor, diga, homem, diga. Já não é nosso chefe. Mas aconteceu-lhe alguma coisa? Não, tiraram-lhe da chefia. Mas quem fez essa barbaridade? Foi o administrador do posto. O administrador? Por quê? Não sei. E o chefe Jair pede que o senhor interceda junto do governador de Guiné e Cabo Verde para ver se consegue pôr o chefe Jair Baldé outra vez como chefe da nossa aldeia. Ele está muito triste. Claro que meu pai não pôde fazer nada. Era um estratagema, uma estratégia de missão colonial. Substituir homens da sua confiança por chefes tradicionais. E com isso destruir toda a capacidade de organização e resistência identitária dos locais. Eu não tive tempo de esclarecer isso com meu pai porque ele morreu antes disso, mas eu tenho consciência que aquele homem vinha de passagem para Portugal porque ele iria participar na grande exposição do mundo português, onde na secção de etnografia havia jardins de zoológico humanos, muito na moda das grandes capitais da Europa e do mundo no fim do século XIX e início do século XX. Em 1959, eu estava proibido de visitar a Guiné-Bissau. A PIDE suspeitava das minhas atividades subversivas. Eu só podia ir à Guiné uma vez por ano para ver a família. Naquele ano de 59, pude ouvir os relatos terríveis do massacre de Pinjiquiti. Dizem que uns operários do Porto organizaram uma greve para reivindicar melhores salários. E a administração do Porto e a administração colonial da província da Guiné-Bissau teve uma resposta violenta. E os trabalhadores, para fugirem da carga policial, atiravam-se à água. E das margens, os soldados com as espingardas apontavam para as suas cabeças e disparavam. Desde sempre, nós tentamos dialogar com o governo colonial. Sempre. A nossa ideia era introduzir medidas justas, modernizadoras, de forma que paulatinamente chegássemos à autonomia. Mas a resposta sempre foi violência, mais violência, prisões, mais prisões, violência, mais prisões. Depois do massacre de Pinjiquiti, chegamos à conclusão que tínhamos de avançar para a luta armada. Nesse setembro de 59, tanto eu como o meu irmão Luís, o Aristides Pereira, o Eliseu Turpin, o Eduardo Soares e outros, sentamos e conversamos e decidimos que tínhamos de avançar para a luta armada. Teria vivido melhor se não tivesse abraçado a causa. Viver na clandestinidade. O seu frio nas mãos quando se atravessa com uma mala cheia de armas o check-in de um aeroporto. Ver camaradas morrerem na frente de batalha. Mas também ver o sorriso no rosto de uma criança que tinha acabado de aprender a ler, criar hospitais, armazéns do povo, centros de acolhimento. Ver o sorriso no rosto de um homem que tinha certeza que lutava pelo justo. Ver um homem simples
que saía da Guiné camponês e regressava engenheiro, economista, médico. Teria vivido melhor se não tivesse abraçado a causa. Quando me perguntam porquê, quando me perguntam se tive medo, quando me perguntam se hesitei, quando me perguntam se tive saudades da minha mulher e das minhas filhas enquanto viajava, quando me perguntam o que é que aconteceu ao Amílcar enquanto Cabral lutava, eu respondo: Amílcar pensou nisso tudo. Amílcar teve medo. Amílcar hesitou. Amílcar desejou uma vida calma e serena. Cabral não. Cabral nunca esqueceu aquela criança morta agarrada ao peito da mãe. Cabral nunca esqueceu aqueles homens sedentos de sabedoria Alcântara. Cabral nunca esqueceu aquele homem humilhado numa exposição em Lisboa. Cabral nunca esqueceu aqueles portuários mortos a tiros em Pirijiquiti. Não é dar uma volta na cama, esmagar o coração e pensar noutra coisa. A vida é sentido. Que sentido faz fechar os olhos e não sentir, nem ver, nem ouvir o sofrimento do coração desses homens? Cabral teve que matar o Amílcar. Cabral morreu em 73. Foi assassinado na sua porta, diante da sua porta em Conakry. Ainda ontem, a palavra de Cabral podia movimentar o mundo. E hoje, ele tombado, que nem um pobre miserável lhe presta homenagem. Oh, meus senhores, se fosse meu objetivo incitar-vos a raiva, os vossos corações à raiva e à revolta, seria injusto para os que fizeram a sua morte e injusto para os que os mataram, que, como sabeis, homens honrados são. Tenho aqui um pergaminho com o selo de Cabral. Encontrei no seu gabinete. É o seu testamento. Conhecesse o povo este testamento,